Aqui nós temos dois exemplos comuns aí do cotidiano de sistemas termicamente isolados. Então aqui você tem uma lancheira térmica, né, onde você consegue conservar o seu lanche, o seu almoço. Aqui você tem uma bebida. Provavelmente a gente consegue conservar isso aqui um pouco mais quente, isso aqui um pouco mais frio, porque existe uma barreira térmica aqui. E aqui a gente tem a garrafa térmica, que a gente também aprendeu que é um sistema termicamente isolado. Agora, é importante lembrar que nenhum desses dois sistemas é perfeitamente isolado, então eles apenas minimizam a transferência de calor, aumentando o tempo de duração do que a gente colocou lá dentro. Então o café aqui fica quentinho mais tempo, o lanche aqui fica preservado do refrigerante do suco gelado mais tempo, mais uma hora esse calor vai se transferir e aí o processo vai se encerrar. Agora, a gente pode pensar no modelo ideal. No nosso modelo ideal, no chamado sistema termicamente isolado ideal, não vai haver transferência de calor entre o meio externo e o meio interno em hipótese alguma, tá? Mas é importante lembrar que esse é apenas um modelo ideal. E esse nosso sistema termicamente isolado ideal é chamado de calorímetro. Vamos falar dele? Aqui nós temos um esquema um tanto quanto simplificado, mas que ajuda a gente a entender. Então aqui nessa figura da esquerda você tem a vasilha do nosso calorímetro, uma tampa, aqui um termômetro de monitoramento da temperatura e essa haste circular aqui com esse cabo é o que a gente chama de agitador. Você coloca a água aqui, por exemplo, e aí você dá uma mexida para você poder garantir que a água vai ter mais ou menos a mesma temperatura em qualquer porção. Aqui nessa figura do meio nós temos um corpo, né? Tem um bastãozinho aqui dentro dessa água que está sendo aquecido. E depois de um certo tempo a gente vai tirar esse bastãozinho com uma pinça e vai colocar dentro do nosso calorímetro e vai tampar. E aí a gente agita a água, homogeneiza as trocas de calor e a gente acompanha para ver o que acontece com a temperatura desses dois corpos aqui dentro. Esse calorímetro também, na prática, ele não é perfeitamente isolado, mas para os nossos cálculos, para efeito de aproximação, a gente pode considerar que ele é perfeitamente isolado, pelo menos num bom intervalo de tempo, ok? E o que acontece dentro desses sistemas perfeitamente ou termicamente isolados de forma perfeita? É isso que a gente vai falar agora. Vamos lá. Então imaginemos o seguinte, que esses dois corpos aqui, eu vou dar nome para eles, corpo A, que tem uma temperatura θA, e aqui nós temos o corpo B, que tem uma temperatura θB, e para início de conversa vamos considerar que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Mais do que isso, nós vamos considerar também que esses dois corpos agora estão dentro de um sistema perfeitamente isolado do ponto de vista térmico. Tá? Ou seja, se esse sistema é perfeitamente isolado, trocas de calor do meio interno para o meio externo ou do meio externo para o meio interno simplesmente não vão acontecer, tá bom? Mas os dois corpos estão lá dentro. E existe um que tem uma temperatura maior e um que tem uma temperatura menor. Então, entre esses dois corpos vai haver uma troca de energia, vai haver uma transferência de calor. Só que o que acontece? O corpo A ele está perdendo calor, então ele cede calor. Vamos considerar inicialmente, só para simplificar o nosso raciocínio, que não há mudanças de estado envolvido. Então, se o corpo A cede calor, o que a gente deve imaginar que aconteça com ele é que ele cede calor e esfria. Nossa, deixa eu corrigir aqui. Ele cede calor e esfria. Se ele não tem como produzir mais energia e manter essa troca de calor constante, então ele vai perdendo calor e vai esfriando. Portanto, a sua temperatura θA vai caindo e vai se transformar ou vai alterar-se para uma temperatura θA, tá? θA menor que θA. O que acontece com o corpo B? O corpo B ele recebe calor. Ele recebe calor, né? Ou letrinha, hein? Pera aí, deixa eu corrigir isso aqui. Tá, se ficou igual a sua, você tem que fazer que nem eu, melhorar um pouco, tá? Então olha só, recebe calor. Se ele recebe calor, então ele recebe calor e aquece. Recebe calor e aquece. Portanto, a sua temperatura θB vai subir e vai se alterar para uma nova temperatura θB. θB é maior que θB, tá bom? Então a temperatura do corpo A diminui para θA, a temperatura do corpo B aumenta para θB. Bom, uma hora a temperatura θA vai baixar o suficiente e vai alcançar a temperatura θB. Isso quer dizer que depois de um certo tempo, a temperatura, deixa eu mudar a cor aqui, a temperatura θA vai ficar igual à temperatura θB, porque o corpo A esfriou o suficiente e o corpo B aqueceu o suficiente para que as duas temperaturas se encontrem. Quando isso acontece, a gente atingiu a chamada condição de equilíbrio térmico.
E quando os dois corpos passam a ter a mesma temperatura, não há mais quente, não há mais frio, os dois agora têm a mesma temperatura e a transferência de calor se encerra. Portanto, essa transferência de calor aqui, ó, ela vai se encerrar. Pera, deixa eu marcar aqui com uma outra cor, isso aqui não deu certo. Tá? Ela vai se encerrar. E a gente tem a chamada situação de equilíbrio térmico, ok? Mas e o que aconteceu com a energia desse sistema? Vamos falar disso? Bom, no exemplo anterior, o corpo A, que era inicialmente o mais quente, ele perdeu uma certa quantidade de calor que eu vou chamar de QA. O corpo B, que era o mais frio, ele recebeu uma certa quantidade de calor que eu vou chamar de QB. Se a gente considerar a possibilidade de simplesmente aquecimento ou resfriamento, então se a gente equacionar isso assim, ó, massa do corpo A, calor específico do corpo A, variação de temperatura do corpo A, a gente vai chegar à seguinte conclusão. A variação de temperatura do corpo A é negativa, porque a temperatura do corpo A diminuiu. Portanto, o calor que há, ele vai receber algebricamente um sinal negativo devido à sua queda de temperatura. Se a gente equacionar o calor do corpo B, a gente vai precisar da massa do corpo B, do calor específico do corpo B e da variação de temperatura do corpo B. Só que o corpo B teve uma elevação de temperatura, portanto o seu calor, algebricamente, vai receber o sinal positivo. Acontece que o sistema é termicamente isolado. O que significa isso? Que se o corpo A cedeu calor, esse calor só pode ter sido recebido pelo corpo B. E se o corpo B recebeu calor, esse calor só pode ter sido cedido pelo corpo A. Portanto, nós estamos falando de duas quantidades de calor aqui que algebricamente são opostas, uma negativa e outra positiva, mas que na verdade são iguais em módulo. Então a gente pode escrever o seguinte, que o módulo do calor cedido pelo corpo A é igualzinho ao módulo do calor recebido pelo corpo B. Se a gente resolver somar esses dois calores, calor A mais calor B, a que conclusão a gente vai chegar? São valores iguais, só que um deles é negativo, que é o calor cedido pelo A, e o outro é positivo, que é o calor recebido pelo B. Se eu somar duas quantidades iguais com sinais opostos, a que valor eu vou chegar? A zero. Essa equação aqui é a chamada equação do balanceamento energético do sistema termicamente isolado. A soma dos calores trocados internamente ao sistema sempre dá zero. O que significa esse zero? Que não há troca de calor com o meio externo, porque o sistema é termicamente isolado, ok? Dois cuidados importantes. Primeiro, quantos calores eu tenho nessa equação? É exatamente o mesmo número de corpos que você tem dentro do sistema. Então, se você tiver, por exemplo, 5 corpos, A, B, C, D e E, você vai somar 5 calores. Calor QA, QB, QC, QD e QE. E o segundo cuidado, de repente o calorímetro ele não é perfeito e ele também participa do processo de trocas de calor. Então se você tiver um caso semelhante a esse, você poderia ter um corpo A aqui dentro, você poderia ter um corpo B aqui dentro, e você poderia ter o calorímetro participando do processo também. Nesse caso, a sua equação tem que levar em consideração também o calorímetro. Agora, normalmente, quando a gente fala em calorímetro, a gente não fornece a massa do calorímetro nem o seu calor específico, e sim a sua capacidade térmica. Portanto, quando você tiver o calorímetro participando do processo, calorímetro, vamos lá, escrever direitinho, a sua equação poderia ficar assim, ó, calor do corpo A mais calor do corpo B mais calor do calorímetro igual a zero. E o calor do calorímetro, por sua vez, pode ser escrito assim, ó, capacidade térmica do calorímetro vezes delta θ do calorímetro. Tá?